Alô, bom dia, sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos e membros do canal. Hoje é domingo, dia 15 de maio de 2022 e vamos para mais um estudo de profecias. Bem, eu hoje quero fazer algo um pouco diferente. À luz dos últimos acontecimentos, achei que seria bom dar uma organizada em todo esse material que nós vimos sobre as profecias do bosque. Dar uma organizada e tentar entender o que está acontecendo a partir desta organização. Desse resumo, por assim dizer, mas que nos esclarecem pelo menos os pontos essenciais do que nós vimos sobre as profecias do bosque, ou então sobre o livro Los Profetas del Bosque. Bem, o livro tem 70 e poucas profecias, eu li apenas algumas, claro, mas todas elas concordam, pelo menos em um ponto. Haverá uma grande guerra na Europa provocada pela Rússia. Esse é o ponto que todas as profecias do bosque concordam. Todas elas falam de um ataque repentino, um grande ataque, um ataque repentino que pega a Europa de surpresa. Após esse ataque, três grandes colunas são sempre citadas nas profecias do bosque. Três grandes colunas que partem da Rússia, uma pelo norte, outra pelo centro da Europa e outra pelo sul. Seria o sul da Rússia, o sul do leste europeu. Eu estou aqui no mapa, vocês podem ver. Do lado direito nós temos a Rússia e do lado esquerdo, então, os países do leste europeu e logo mais, depois a Polônia, aquilo que entendemos por Europa Ocidental. Então, dessas três colunas, nós podemos dividir toda a Europa aqui em três partes, começando aqui pela Escandinávia, que seria o norte, depois pegando a Polônia, da Polônia até a Hungria seria o centro, e bem mais abaixo, Turquia e Grécia e Itália seriam o sul da Europa. Bem, as profecias do bosque concordam também que a guerra seria levada até mais ou menos este ponto da Alemanha, que ficaria aqui mais ou menos na região de Westfália, onde está o meu cursor. Aqui a guerra finalmente encontraria um fim, muito próximo aqui à Bélgica e à Holanda. As tropas russas aqui seriam finalmente derrotadas pelas tropas ocidentais. Porém, ao chegar nesse ponto aqui, toda a Europa, praticamente toda a Europa, já estaria basicamente destruída. Principalmente países como Alemanha, Tchequia, Polônia, enfim, Áustria, boa parte da Suíça, França teria suas principais cidades destruídas, e ficariam basicamente de fora, então, Espanha e Portugal, que não se fala quase nada nas profecias do bosque. Tudo se concentraria mais ou menos aqui onde passeia o meu cursor. Porém, as profecias falam também na destruição do Reino Unido. Bem, isso quer dizer, claro, que para chegar aqui ao Reino Unido, então, um grande ataque partindo do norte do continente chegaria ao Reino Unido. As profecias, algumas delas falam, por exemplo, que o Reino Unido seria inundado e uma boa parte dele, pelo menos a metade dele, afundaria no mar, por conta da detonação de uma bomba. Se nós pegarmos aqui a régua, veremos que vamos ver onde é que está aqui a nossa régua. Está aqui. Se pegarmos uma régua aqui, veremos que a distância entre esta parte aqui da Rússia, que faz fronteira com a Finlândia, até o Reino Unido, é pouco mais de 2.000 quilômetros. Aqui vocês estão vendo, 2.000. Supondo que um ataque russo partisse deste local onde está o cursor até a costa aqui do Reino Unido, seria pouco mais de 2.000 quilômetros, o que não é praticamente nada. Dá até para se dizer
exagerando um pouco, que a Rússia faz praticamente fronteira com o Reino Unido. Então, esse é digamos assim, o cenário mais trágico em que as profecias coincidem. Depois, claro, as profecias falam também em aspectos mais particulares e numa linguagem mais simbólica, como, por exemplo, a da grande besta cheia de pústulas, que representaria a União Europeia. Essa besta cheia de feridas de cujo interior sai fogo, como nós vimos nas profecias, na última profecia principalmente, seriam os pecados do Ocidente, os pecados de impureza, o ateísmo, o materialismo quase que absoluto, a vida dissoluta, enfim, e também a grande decadência da Igreja. A Europa, então, teria abandonado, virado as costas para Deus, se entregado a todo tipo de vícios e pecados, e Deus também, por sua vez, teria virado as costas para a Europa num determinado período. Salvo uma ou outra cidade protegida ainda pelo manto de Nossa Senhora, como nós vimos em algumas profecias, todo o resto da Europa Ocidental, principalmente, estaria praticamente à mercê de seu próprio destino. Deus teria, então, enfim, virado as costas para o que é o berço do cristianismo no mundo. Bem, outras profecias dizem também, por exemplo, fazem referência a um grande líder político da Hungria, dois líderes políticos da Hungria propriamente, mas refere-se especificamente a um líder que é abençoado por Deus e trava um combate contra a besta. Coincidentemente ou não, nós temos hoje um presidente e também um primeiro-ministro na Hungria que travam uma batalha contra a União Europeia. Apesar de ser uma batalha entre Davi e Golias, essa batalha tem gerado, claro, dores de cabeça para a Hungria, mas ela consegue travar uma batalha gigantesca para impedir certos hábitos que são impostos pela União Europeia, hábitos culturais ou uma mudança da cultura. Ela consegue ainda resistir e manter-se um pouco preservada desta onda, por assim dizer, de inversão moral que tomou conta do mundo ocidental. A Hungria parece ter resistido, e aí é preciso admitir que há um milagre nessa história, porque um país praticamente no centro da Europa, praticamente isolado, consegue ainda defender-se desta cultura ou dessa guerra cultural contra todos os valores cristãos, que é a Hungria. Bem, essas profecias do Bosque, então, coincidindo nesses pontos, nos exigem, claro, nos fazem questionar qual o tempo, digamos assim, os sinais no tempo que nos dão a certeza de que isso tudo pode acontecer. Bem, em relação à Hungria, o sinal não se trata mais de um sinal apenas, isso está acontecendo na Hungria. Ela tem travado uma batalha contra a União Europeia, contra os valores impostos pelos tecnocratas da União Europeia. Isso é um fato, isso está acontecendo. Então, trata-se aqui de uma profecia cumprida. Mas, em relação à guerra propriamente, muitos se fazem essa pergunta. Bem, quando isso aconteceria? Seria para agora? Um dia, se as profecias se realizarem, um dia a Rússia atacará a Europa, destruirá a Europa, armas nucleares serão empregadas e a Europa ficará praticamente despovoada. A Rússia também sofrerá sérias consequências, ela será também atacada. As profecias falam em Moscou em chama, pelo menos 3 grandes explosões ou 3 grandes fogueiras na Rússia colocariam a Rússia de joelhos também.
Então, o que se pergunta é, quando essas profecias se cumpririam? Seriam para agora, já que a Rússia está em guerra com o Ocidente? Quais são os sinais que podemos já identificar de uma possível guerra? Bem, para que isso aconteça, é preciso pelo menos que uma guerra do Ocidente com a Rússia seja declarada, ou pelo menos que nos pareça irreversível. Quando muitos países, por exemplo, e estou falando da OTAN nesse caso, ameaçarem realmente entrar na Rússia, derrubar o regime, por exemplo, aí, claro, seria um sinal de que a Rússia ou se renderia, e portanto a guerra não seria para esse tempo, ou então reagiria firmemente. O fato, então, importante aqui para entender se essas coisas se cumprirão é exatamente isso. Haverá uma força, uma união de vários países com disposição em derrubar o regime russo, fatiar o seu território e apossar-se dos seus bens. Se nós identificarmos essa força, aí, portanto, então temos um sinal de que ou a Rússia se renderá, e, portanto, esse ataque à Europa não será nem mesmo para a nossa geração, porque aí é preciso considerar que a Rússia será desmantelada. Moscou, por exemplo, o Kremlin, por exemplo, não será mais ocupado pelos militares e políticos que lá estão, e nem nesta configuração de Federação Russa. Então haveria um tempo de desmantelamento de toda a Rússia, como nós entendemos, um território gigantesco fatiado por muitos outros atores geopolíticos. A Rússia teria então que se recuperar como nação, e isso levaria provavelmente centenas de anos, até que finalmente, recomposta, a Rússia pudesse invadir finalmente a Europa. Claro, não seria para a nossa geração nem para as futuras, isso levaria muito tempo. O outro cenário seria então uma possibilidade, uma reação imediata da Rússia de forma muito forte, usando, claro, armas nucleares e não tropas convencionais ou artilharia convencional. Se a Rússia, uma vez sentir-se ameaçada em suas fronteiras por um conjunto de países poderosos, capazes de destruir o regime russo, então uma das alternativas será essa: a Rússia responder de modo muito pesado, porque ela tem capacidade para isso, tem mais de 6.000 ogivas nucleares, poderia atacar totalmente a Europa repentinamente, tal como se refere os profetas das profecias do Bosque, e aí teríamos então um Ocidente pego de surpresa, mas que, na medida da sua reorganização, responderia na mesma moeda. Teríamos então um cenário realmente apocalíptico, com guerra nuclear e um grande despovoamento na Europa. A questão, então, é saber onde estão esses sinais. Existe essa possibilidade hoje de um conjunto de nações ameaçar efetivamente derrubar o regime russo e desconfigurar a Rússia desse modelo de federação russa, capaz, por exemplo, de tornar a Rússia uma espécie de colcha de retalhos dividida entre todos esses países da OTAN? Essa é a questão. Então, hoje, claro, como estou fazendo uma recapitulação, tendo em conta também a realidade, precisamos ver o que está se falando nesse momento para ver se há, de fato, um sinal que nos revele essa possibilidade ou não. Eu posso adiantar aos amigos que sim, esse sinal já está dado. Existe hoje claramente uma disposição da OTAN de derrotar a Rússia. Não se trata mais agora, nesse momento, hoje nós já estamos aqui no dia 15, dia 15 de maio, não se trata, praticamente metade do ano, não se trata mais de defender a Ucrânia. As ações da OTAN hoje visam vencer a Rússia, derrotar a Rússia, o que é muito diferente de alguns dias atrás, quando se falava especificamente
em defender a Ucrânia, mandando armas, dinheiro, eventualmente algumas tropas para defender a Ucrânia da invasão da Rússia. Hoje a conversa é muito diferente. De 2 ou 3 dias para cá, a OTAN vem falando abertamente que a ideia agora é derrotar a Rússia. Essa semana que nós estamos entrando, terá na Europa, fará uma reunião do G7, os 7 principais países europeus, para discutir exatamente essa questão, a possibilidade de colocar a Finlândia e a Suécia dentro da OTAN e atacar ou minar as chances da Rússia se defender de possíveis novos ataques. Isso quer dizer invadir a Rússia ou então destruí-la por procuração. Isso ainda não está muito claro. Mas o fato é que já sim, então, a OTAN fala abertamente em destruir a Rússia, vencer a Rússia. E aí, é claro, precisamos entender que isso está levando todo este contexto geopolítico para uma guerra declarada entre Ocidente e Rússia. Já não se trata mais de Ucrânia e Rússia. Eu acho que eu preciso fazer uma pausa aqui. Bem, então, o que é importante hoje em relação às profecias do Bosque é encontrar alguns elementos dentro dos acontecimentos atuais que podem nos dar uma pista se todos esses vaticínios estão próximos a se cumprirem, se são para a nossa geração ou não. Terminei dizendo, então, que existe hoje já uma mudança de atitude por parte da OTAN. Ela quer sim, já está imbuída do propósito de que poderá ou deverá derrotar a Rússia. A projeção hoje da OTAN é que a Rússia não tem essa capacidade toda de defesa que o Ocidente imaginava. Ou melhor, que não tem um poder tão forte quanto o Ocidente imaginava, já que tem patinado na Ucrânia, segundo a própria OTAN e especialistas militares pelo mundo. Todos davam como certa a ocupação da Ucrânia em pouquíssimos dias e não é o que aconteceu. A Ucrânia resistiu bravamente porque tinha muitas armas, claro, muito dinheiro por parte do Ocidente e a Rússia, de fato, ainda não tomou Kiev, o que seria fundamental para, digamos, considerar-se vencedora do conflito. Isso não aconteceu e é isso que tem gerado essa expectativa em parte do Ocidente em relação à Rússia. Ela não tem esse poder todo que imaginávamos ter. Bem, esse é um aspecto pelo qual a União Europeia está imbuída ou excitada com a possibilidade de derrotar a Rússia. Outro motivo é a intenção por trás disso. A União Europeia, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, tem hoje intenção de derrotar a Rússia. E esse é um elemento importante, porque uma vez que tenha um inimigo com capacidade nuclear destrutiva, essa capacidade nuclear destrutiva seria suficiente para, digamos, inibir esse desejo de derrotá-la, porque as consequências, claro, seriam muito sérias. A menos que esses atores tivessem interesse em exatamente deflagrar uma guerra com consequências sérias, como, por exemplo, um despovoamento, um super despovoamento em parte do mundo. Mas parece que há, sim, esse interesse porque as negociações diplomáticas, na verdade, nunca avançaram. Em algum momento, a OTAN poderia ter considerado o seguinte: bem, uma guerra contra a Rússia, da OTAN contra a Rússia, será infinitamente mais desastrosa para a humanidade do que uma guerra da Ucrânia contra a Rússia. É cruel, é muito triste dizer isso, mas para a humanidade seria mais importante negociar, dar uma parte da Ucrânia para a Rússia, a parte que a Rússia, digamos, reivindica como sua historicamente, do que levar toda a humanidade para uma grande guerra. Então, o poder nuclear da Rússia seria um poder de dissuasão. O Ocidente
considerando logicamente o que seria mais trágico para a humanidade, em algum momento, então aceitaria, na mesa de negociações, uma posição favorável para a Rússia nas suas reivindicações, mas, por outro lado, também tentaria fortalecer ainda mais, com a presença da OTAN regular, a parte do território da Ucrânia que pertenceria, então, definitivamente à União Europeia e à OTAN. Isso não foi feito, não houve vontade política para isso. O que aconteceu desde o princípio foi uma necessidade de demonização da Rússia, uma demonização através da propaganda, da grande mídia, e a provocação de palavras daquelas pessoas que deveriam estar negociando diplomaticamente. Ameaças de mandar mais armas, mais dinheiro para a Ucrânia, esse sempre foi o mote principal dos discursos, da retórica ocidental. A Rússia também manteve a mesma retórica, embora com um pouco mais de discrição. Mas o fato é esse. O fato é que não houve vontade política e as negociações não aconteceram. Agora, nesse momento, por falta dessas negociações, a situação está, cada dia que passa, ela está mais tensa, mais propensa a aumentar o conflito, espalhando-se por outras regiões. Ontem, por exemplo, eu disse então que a Finlândia quer votar uma adesão imediata à OTAN e espera uma resposta da OTAN, que já parece estar concordando quase que plenamente com a entrada da Finlândia e também da Suécia nos seus quadros. No momento parece só a Turquia, mais um ou outro país se opõe, mas é claro que essa resistência não se manterá por muito tempo, já que mais de 90% dos países da OTAN querem sim o ingresso da Finlândia. Então a temperatura aumentou, a possibilidade hoje de negociação diplomática é praticamente nula, não existe mais, e a guerra então está em perspectiva. Bem, para termos uma ideia, eu peguei hoje duas matérias importantes saídas nos dois principais sites de notícia de Israel, os mais confiáveis, o Times of Israel e o Jerusalem Post. O Times of Israel disse o seguinte, eu vou ler um trecho, é importante porque isso coincide exatamente com o estudo que estamos fazendo. Um alto funcionário da OTAN disse que o avanço militar da Rússia na Ucrânia parece estar falhando. Aqui, então, como eu disse, essa visão da OTAN de que a Rússia não tem essa força toda. E expressou esperança de que Kiev possa vencer a guerra. Os principais diplomatas da OTAN estão reunidos hoje, domingo, em Berlim, para discutir o fornecimento de mais apoio à Ucrânia e movimentos da Finlândia, Suécia e outros países para se juntarem à Aliança Ocidental diante das ameaças da Rússia. A invasão brutal da Rússia está perdendo força, disse o vice-secretário-geral da OTAN, Mircea Geoana. Sabemos que com a bravura do povo e do exército ucraniano e com a nossa ajuda, a Ucrânia pode vencer essa guerra. Daí porque eu disse que a mudança de posição hoje já é bastante clara. Já não se trata de defender a Ucrânia, mas sim de contra-atacar e vencer a Rússia. Uma mudança radical de posição. Geoana, que presidia a reunião enquanto secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, se recupera do Covid-19, disse que os apoiadores da Ucrânia estão unidos, são fortes e continuarão a ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra. Uma questão-chave que está sendo discutida em Berlim é a expansão da OTAN para além de seus atuais 30 Estados-membros. A Finlândia e a Suécia já deram passos para aderir à aliança, enquanto a candidatura da Geórgia está sendo novamente discutida, apesar das terríveis advertências de Moscou sobre as consequências de seu vizinho de se tornar parte da OTAN. Então aqui vamos ao mapa de novo.
Então teríamos aqui, eu vou colocar o cursor aqui, esse país aqui, a Finlândia, fazendo parte da OTAN, pegando uma fronteira de basicamente aqui 1.300 quilômetros. Teríamos também, então, a Ucrânia, com uma fronteira quase que nesta mesma proporção, né? Teríamos a Geórgia, aqui como parte da OTAN, e isso que implicará em praticamente um cerco à região oeste de toda a Rússia, aqui, como eu disse, como vocês sabem, é gigantesca. Então, se a OTAN realmente colocar os seus mísseis nesta área, colocar aqui na Geórgia também, e mais ao extremo norte, na Finlândia, é claro que Moscou, nesse caso, sentir-se-á cercado, evidentemente. A Finlândia e a Suécia já são os parceiros mais próximos da OTAN, disse Joanna, acrescentando que espera que os aliados vejam suas aplicações de forma positiva. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que seu país e outros afirmaram ou deixaram claro durante um jantar ontem, no sábado, que estão dispostos a acelerar o processo nacional de ratificação para a Finlândia e Suécia. Ela disse, se esses dois países estão decididos a se juntar, eles podem se juntar muito rapidamente. Ela disse também que cada país europeu tem o direito fundamental de escolher o seu próprio arranjo de segurança. Enfim, outra declaração importante. Vemos agora que um mundo onde o inimigo número 1 da democracia é Putin e o pensamento que ele representa... Vemos agora um mundo onde o inimigo número 1 da democracia é Putin e o pensamento que ele representa. Ou seja, o mundo inteiro, então, já tem um inimigo comum. Nesse nível, nesse ponto que chegaram as ações da OTAN. O Ocidente inteiro tem um único inimigo. Então, é claro que aqui existe uma aliança de nações para derrotar um único inimigo. É claro que a China também entra em perspectiva nessa ameaça do Ocidente, ou na eleição, na projeção de um inimigo mundial. Ainda que timidamente, mas a OTAN já começa a falar também que está incomodada com o crescimento da China, o que, convenhamos, é uma hipocrisia, porque o crescimento da China não começou hoje. Já há 30 anos a China vem se mostrando um tigre poderoso, rugindo lá desde a Ásia. Hoje, todo esse poder que a China adquiriu está consolidado, não é mais uma novidade, mas a OTAN parece estar tratando como um evento, um fenômeno acontecido recentemente. A China tornou-se esta potência que é hoje porque foi fundamentalmente ajudada pelo Ocidente. Ela é uma criação ocidental e agora a OTAN se mostra como surpresa pelo grande poderio que a China representa hoje. Bem, então disse aqui o principal, disse o Jerusalem Post, o Times of Israel, perdão, o principal diplomata da Grã-Bretanha, estou meio perdido aqui. Sim. O principal diplomata da Grã-Bretanha disse que os membros da OTAN também discutirão questões de segurança fora da Europa durante sua reunião no domingo. Hoje, uma referência ao crescente desconforto entre as nações democráticas sobre a ascensão da China, que era o que eu estava comentando agora. Além de proteger a segurança euroatlântica, precisamos também cuidar da segurança Indo-Pacífico, disse a secretária de Relações Exteriores Liz Truss. E termina então o Times of Israel dizendo que a reunião hoje se seguirá de um encontro de ministros das relações exteriores do grupo das 7 principais economias na costa alemã, no Mar Báltico, durante toda essa semana que iniciamos.
Autoridades de lá expressaram forte apoio à Ucrânia e alertaram que o bloqueio da Rússia às exportações de grãos dos portos ucranianos corre o risco de alimentar uma crise global de alimentos. Então, esse é outro ponto, inclusive, vamos ver como é que está o nosso tempo aqui, esse é outro ponto, inclusive, que falam as profecias de Elbowski. Peste, guerra, degradação moral e também fome. Bem, esses são sinais bem visíveis hoje. E isso, claro, implica então agora numa questão fundamental. A Rússia já se sente ameaçada por uma nova configuração da OTAN e por uma nova determinação da OTAN. Vencê-la, derrotá-la. Bem, a questão agora é saber como a Rússia vai reagir. E só temos duas possibilidades. Ou ela lança um ataque fulminante ao Ocidente sem, evidentemente, contar ou basear-se em tropas regulares ou convencionais, estou falando de ataque nuclear, uma vez que se sentir totalmente ameaçada desde o extremo norte, Finlândia, até o sul, na Geórgia. Ou então ela simplesmente diz, olha, nós pedimos perdão, recuamos, vamos fechar as nossas fronteiras e deixá-los em paz. Bem, esta segunda hipótese é completamente descabida, porque isso seria uma forma de rendição e daria, efetivamente, toda a liberdade do mundo para a OTAN continuar o seu projeto de expansão, só que aí com um ímpeto ainda maior. Bem, agora, já que a Rússia destruiu a Ucrânia, nós temos que pegar os bens da Rússia para reconstruir a Ucrânia. Então não aceitaremos as desculpas do inimigo número 1, precisaremos derrubá-lo do poder e tomar o que nos pertence dentro da Rússia. Essa é uma hipótese descabida para quem tem o maior arsenal nuclear do mundo. Então parece que nesse caso nós estamos caminhando sim para a realização das profecias do Bosque. Em algum momento dentro da nossa dessa geração e não de uma geração futura, a Rússia acabará sim atacando a Europa, a menos que exista uma outra saída aí, a menos que as orações dos fiéis consigam bloquear esta possibilidade, que os céus interfiram nessa possibilidade e algum milagre favoreça a paz entre as nações por mais algum tempo. Então, na verdade, seriam 3 possibilidades. Ou a Rússia ataca para não ser destruída, ou a Rússia se rende, derruba Vladimir Putin, muda a sua configuração, é invadida, ou então um grande milagre capaz de colocar tudo isso em stand-by para um desdobramento futuro bem mais adiante no tempo. São essas as possibilidades. Agora, em relação, tem uma informação aqui, outra notícia, essa também importante, saída hoje no RT News, que nos dá essa dimensão em relação à OTAN. Ela não quer mais defender a Ucrânia, como eu disse, ela quer derrubar o regime. Quem disse isso na quarta-feira, foi um congressista republicano, Matt Gaetz. Ele é um congressista republicano da Flórida. O RT News disse que ele emitiu uma dura advertência ao governo dos Estados Unidos quarta-feira durante um discurso na Câmara dos Deputados sobre o perigoso consenso bipartidário existente que leva Washington à guerra com a Rússia. Ele disse, abre aspas, os representantes estão agora, imprudentemente, alegando que estamos em guerra. Ele se declarou isso indignado, referindo-se às recentes declarações do congressista Seth Moulton,
que, falando sobre os combates na Ucrânia, afirmou que os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia. Então, Matt Gaetz disse o seguinte: se estamos em guerra, como disse o congressista Moulton, por que não votamos autorizando o uso da força militar? Ou vamos operar na Ucrânia como fizemos no Iêmen e em todo o mundo, guerras nunca declaradas? Na sua opinião, isso está acontecendo porque o objetivo real dos Estados Unidos não é a defesa da Ucrânia, mas a mudança de regime na Rússia. Eu tive um corte aqui. Bem, então fica claro por essas palavras que pelo menos uma parte dos políticos norte-americanos está ciente do que de fato está em jogo. O que está em jogo é uma guerra mundial, uma guerra que a OTAN quer vencer e não evitar. Então, a OTAN e os Estados Unidos estão numa posição de ataque e não de negociação diplomática. Esse é o ponto, então, digamos, o sinal mais evidente que nos diz que algo muito grande está para acontecer em termos proféticos. Bem, aqui é preciso também considerar o seguinte, outra profecia, essa profecia bíblica de Ezequiel. Ezequiel, nos capítulos 38 e 39 de sua profecia, nos fala de um ataque a Israel por parte de alguns povos, como, por exemplo, Rosh, Meseque e Tobol. Rosh é Rússia, claro, evidentemente. E isso quer dizer o seguinte, em algum momento, a Rússia estará tão forte militarmente falando, junto com outros povos, que resolverá tomar posse de Israel, por assim dizer. Bem, essa possibilidade da Rússia entrar em Israel, efetivamente, ou atacar Israel junto com outros povos, só seria possível se a Rússia, em determinado momento, vencesse uma guerra contra o Ocidente, já que o Ocidente, em boa medida, defenderia tanto Israel quanto defende a Ucrânia, sem falar que Israel tem uma poderosa força não só de defesa como de ataque. Bem, se a Rússia for totalmente desmantelada agora pela OTAN, é claro que essa profecia não seria nem para os próximos 100 anos, mas quem sabe para daqui 1000 anos, porque a Rússia provavelmente levaria muitos séculos para se tornar novamente uma potência. Se a Rússia agora for derrotada pelo Ocidente, ela será, como disse, repito, totalmente desmantelada. Então, esta configuração que temos hoje, a Rússia como o maior país do mundo, não existirá, evidentemente. É preciso considerar aqui também que em algum momento alguma força extra russa pode ser usada desde o Oriente Médio. Nós consideramos a Rússia apenas a partir do seu próprio território, mas todos sabem, a Rússia também está na Síria. E a Síria está ali colada a Israel. Se tudo isso for para esse tempo, é previsível também que em algum momento a Rússia, mais alguns países, e aí a gente pode considerar o Irã também, claro, atacariam Israel desde o Oriente Médio. Para isso acontecer, é claro que teria que antes a Rússia estar envolvida numa ação militar dentro da Europa, porque aí, nesse caso, uma guerra mundial seria deflagrada e, numa guerra mundial, todas as linhas de frente partiriam para o ataque. Assim, a base militar russa na Síria, mais a Síria e o próprio Irã, teriam argumentos, por assim dizer, para atacar Israel. Então, se uma coisa acontecer, uma coisa, nesse caso, estaria ligada à outra. Se acontecer uma grande guerra na Europa, acontecerá também, inevitavelmente, uma grande guerra no Oriente Médio. São essas, então, as perspectivas. É claro que aqui as profecias do Bosque não se dirigem propriamente ao que acontecerá fora da Europa. Mas as coisas estão ligadas. Uma vez que se deflagre uma grande guerra na Europa, claro
que isso afetará o mundo todo, mas primeiramente o Oriente Médio, depois a Europa. As profecias do Bosque, no entanto, falam também de um ataque aos Estados Unidos. E esse seria feito, em algumas profecias, nós vimos, seria feito pela China, através, por exemplo, do Alasca, partindo de um ataque ao Alasca, depois, com a tomada, por assim dizer, do Alasca, novos ataques seriam lançados a grandes cidades norte-americanas. Há, no entanto, hoje um grande temor por parte de analistas de que o sul dos Estados Unidos é ainda mais vulnerável que o norte, porque um grande ataque da Rússia, também com a China, poderia partir do sul dos Estados Unidos, ou de alguma ilha do Caribe, aí a gente pode entender Cuba, ou então do próprio México. Seja como for, nós teríamos então, desde uma vez que a guerra se alastrasse por toda a Europa, dois outros grandes focos de ataque, um no Oriente Médio e outro na América do Norte. Aí, claro, se alguém pensou em despovoar todo o planeta, bem, a gente pode considerar que pelo menos 2/3 da população mundial poderão sucumbir. Esperamos que não, né? Claro, esperamos que as nossas orações cheguem a Deus e impeçam tudo isso. Mas, então, como um resumo, né, de toda essa história, o que vemos hoje é a possibilidade de que as profecias do Bosque são para os nossos dias. Então, assim, eu tentei esclarecer um pouco o que está, de fato, o que é comum em todas as profecias do Bosque, uma grande guerra na Europa, e o que está, digamos, prestes a acontecer hoje. Fato concreto e objetivo da realidade. A União Europeia, mais a OTAN, encabeçada pelos Estados Unidos, estão dispostos a partir para cima da Rússia. Não se trata mais de defender a Ucrânia, e sim de derrubar o regime russo e, por extensão, fatiar a Rússia. A China também já passa a ser uma preocupação para a OTAN. Eu esqueci aqui de colocar outro foco também de conflito, que seria na Ásia, ou então na região do Indo-Pacífico. Pois bem, a OTAN também já então se mostrou preocupada com a China. Esta mudança é o sinal para que tenhamos essa preocupação. As coisas estão para acontecer agora. A OTAN parece não vai recuar. Uma vez que a Finlândia seja aceita formalmente dentro do bloco, e mais a possibilidade da Geórgia entrar para a OTAN, aí então não teríamos mais nenhuma possibilidade de acerto diplomático para essa história. E o que adviria daí, claro, evidentemente, seriam os grandes conflitos narrados nas profecias do Bosque. Bem, eu espero que o estudo hoje tenha sido útil para essa compreensão mais geral. Se vocês puderem ajudar o canal trazendo mais membros para essa temática, eu gostaria muito, porque parece que o YouTube está até mesmo desinscrevendo membros do canal. Eu não sei porquê. Mas enfim, se vocês gostam desta temática, convidem outros amigos para ajudarem o canal, porque a gente está atravessando uma fase difícil. Nós estamos ganhando inscritos. Nossos vídeos em algum momento têm boa visualização, mas, por outro lado, parece que as nossas receitas estão cada vez menores. É muito estranho isso. Bem, então, tenham um abençoado domingo, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.